Olá, cancerianos, como vocês estão? Vamos lá, né? Eu vou fazer uma leitura para os cancerianos que estão num relacionamento e qualquer tipo de relacionamento, tá? Pode ser um namoro, pode ser um noivado, pode ser um casamento, pode ser um triângulo, pode ser que você esteja ficando e talvez esteja meio indefinida ainda, né? Não sei se não é um relacionamento. Vamos ver, tá? O que que vai sair nessa leitura. A primeira linha de cartas que eu vou tirar aqui vai ajudar você a identificar se essa leitura é para você ou não. Então fique atento, atenta a essa primeira parte da leitura, tá? Então vamos lá. Cancerianos em um relacionamento, o que que vem pela frente? Dez de ouros. No fundo da leitura é uma carta de relacionamentos sólidos. Muitas vezes fala até de família, né? Já vou tirar aqui as clarificações, tá? Antes de começar a abrir a leitura. Três de ouros, cartas de ouros positivas aqui no pano de fundo da sua leitura, tá? Três de ouros muitas vezes é uma energia de colaboração, de pessoas que colaboram entre si, eventualmente pode haver pessoas no entorno que colaboram com a relação também. Dez de ouros fala de um relacionamento sólido. Aqui, a combinação das duas cartas, né? Para quem não está nesse nível de relacionamento, né? Casado, família e tudo mais, o três de ouros pode indicar que as coisas podem estar se encaminhando nesse sentido, né? É possível, tá? Vamos ver o que vem na leitura propriamente dita. No passado, Cavaleiro de Espadas, medos e ou desejos, justiça, energia central, Pajem de ouros, você, imperatriz ou imperador, né? No seu inconsciente, um as de ouros. Eu tenho para mim que estamos falando com pessoas, com cancerianos que estão num relacionamento sólido, especialmente os que já são casados. Por que eu tô falando isso? Porque aqui nos medos, né, vem a carta da justiça. Pode ser muito bem um medo de um divórcio, por exemplo, né? Mas vamos lá, a gente vai abrir um pouco mais a leitura. Nem todo mundo aqui é casado. Como eu disse, aqui pode ser que as coisas estejam se encaminhando nesse sentido, e o desejo é o desejo da formalização, porque essa posição da leitura, ela tanto fala dos medos quanto ela fala também dos desejos. Então, para alguns, desculpa, pode haver um medo de divórcio, de separação, para outros há um desejo de formalização, tá? Desejo de equilíbrio também, né? De chegar num equilíbrio. No seu passado, vem aqui uma energia de Cavaleiro de Espadas. Pode ser alguém na sua vida, pode ser a pessoa com quem você está. Energia do Cavaleiro de Espadas, quando se trata de vida amorosa, nem sempre é assim muito amorosa, vamos dizer assim. Cavaleiro de Espadas é uma energia de alguém assim um pouco mais encrenqueiro, encrenqueira. Eu gosto do Cavaleiro de Espadas em alguns aspectos, tá? Ele costuma ser verdadeiro, ele costuma ser assertivo, muito direto ao ponto, né? Mas esse direto ao ponto dele, às vezes passa do ponto, vamos dizer assim, né? E acaba se tornando uma energia um pouco agressiva. Então, não é o tipo de pessoa, por exemplo, que é muito romântico ou romântica, é alguém mais racional, é alguém que pode ser um pouquinho encrenqueiro, encrenqueira, nesse sentido, pode falar palavras que machucam, né?
essa energia está aqui no seu passado, tá? Isso pode ser você, pode ser a outra pessoa, né? Saiba identificar, tá? Medos e desejos, já falei. A energia central vem aqui com o valete de ouros. Geralmente o valete de ouros fala de uma renovação, os valetes de uma forma geral, né? Mas a gente fala que o valete de ouros é aquele que planta uma semente, né? A semente de um novo começo, de algo que pode crescer. Então, para alguns, isso é uma relação que está crescendo, né? Uma semente foi plantada, está crescendo, tem uma tendência de chegar no 10 de ouros, uma tendência, tá? Para outros, a relação já é uma relação de 10 de ouros e vocês podem estar passando aqui por uma renovação, tá? Você vem representado aqui pela imperatriz, né? Se você for homem, você pode se considerar um imperador, não tem problema, tá? Mas energeticamente falando, a imperatriz fala muito de amor próprio, né? Se você tem uma família, a energia da imperatriz é uma energia muito materna, né? Você pode ter filhos e essa questão ser importante para você, né? Mas, assim, de uma forma mais geral, mais energética, a imperatriz fala de você cuidando de você mesmo, da sua autoestima, do seu amor próprio. Então, é uma boa carta para estar aqui te representando, tá? Mostra você como uma pessoa muito magnética, muito bonita, que chama uma atenção, que tem uma importância, né, seja na família, seja na relação, né, a depender do nível da relação, né, se é algo que está sendo construído ou se é algo que já está estabelecido, tá? No seu inconsciente vem uma energia muito parecida aqui com a energia central da leitura, né? Aqui nós temos um valete e aqui nós temos um as de ouros. Tanto os valetes quanto os ases, eles falam de alguma coisa nova, de uma fase nova. É aquela semente que eu falei que foi plantada, uma semente de renovação, tá? Essas cartas de ouro são muito positivas porque elas falam de algo que tem uma tendência de ser próspero, né? Tem uma tendência de ser duradouro, tá? Então, temos uma boa energia aqui, tá? A energia de um novo começo, de uma renovação para quem está num relacionamento estabelecido, e aqui a energia de, né, uma semente que foi plantada e que está crescendo, né? A própria imperatriz aqui como mulher grávida, ela mostra algo que está crescendo, que está sendo gestado, né? Para alguns isso aqui pode ser literal, né? Uma gravidez pode, né? Para alguns. Clarificações. 3 de paus, 9 de espadas. Existe uma paranoia aqui, né? A gente vai chegar, tá? 6 de copas, tão canceriana essa carta, né? Já vou falar, tá? 6 de ouros, 10 de espadas. No passado, né, você tava com essa energia aqui na sua vida, pode ser alguém, pode ser a mesma pessoa que você tá hoje, ou então alguém do seu passado, né? Mas você tava aqui, ó, planejando o seu futuro. Uma questão aqui de expectativa com relação ao futuro. Ok, bacana, essa energia tá no seu passado, tá? Aqui, nos medos e ou desejos, existe uma paranoia. O 9 de espadas é uma energia de excesso mental, tormento mental. Então, para alguns é aquilo que eu disse, né? Um medo, uma paranoia aqui no sentido de um divórcio. Aqui é paranoia mesmo, uma criação mental, tá? E para outros é uma ansiedade aqui no sentido de oficializar a relação, né? Mas aqui você precisa cuidar dos seus pensamentos, tá? A energia central, 6 de copas, com pajem de ouro. 6 de copas é uma carta que tem crianças, né? Então, para alguns aqui, pode ser realmente a chegada de uma criança, é possível, né? Para quem tá num relacionamento estabelecido, né? Existe essa possibilidade da chegada de mais um membro na família, tá? Ou se esse membro já chegou, né? Isso tá aqui no centro da leitura. É como se essa questão familiar influenciasse muito na relação, mas são cartas positivas aqui no centro da sua leitura, tá?
Eu falei que essa carta é tão canceriana porque é uma carta que remete ao passado, né? Enfim, mas aqui tá, a princípio tá aqui no bom sentido, tá? Você, representado por uma imperatriz e um 6 de ouros. 6 de ouros geralmente é uma carta que tem uma balança também, tá? Então você tá aqui, apesar de uma certa paranoia, você tá aqui buscando o seu equilíbrio, né? Cuidando do seu amor próprio, da sua autoestima, tá? Dosando aqui também o quanto você se doa nessa relação ou para essa família, né? Para alguns, o 6 de ouros mostra você assim, dosando, né? Pesando na balança, tá? Você tá com uma energia boa aqui, apesar desse 9 de espadas, tá? As de ouros com 10 de espadas no seu inconsciente. Então, o 10 de espadas aqui é um nível mais profundo, ó, já fala de você finalizar essas paranoias aqui. É como se lá no fundo, você soubesse que isso aqui não faz sentido, né? A energia da paranoia, tá? Então, você cria umas paranoias na sua cabeça e lá no fundo você sabe que é paranoia, que é simplesmente uma criação mental sua, né? Aqui a gente tem uma questão também, ó, de finalização de um ciclo, começo de um novo, finalização de situações difíceis, finalização de situações dolorosas, seja dentro da relação ou outras questões na sua vida, abrindo aqui para um novo começo, né? O sol nascendo, 10 de espadas nesse tarô aqui mostra um sol nascendo também. Então, a gente tem aqui a um nível mais profundo uma questão de um novo começo, uma nova fase, algo positivo, tá? Então, os cancerianos que estão num relacionamento e que vão ressoar com essa leitura são aqueles que ressoaram com essa parte da leitura, tá? Vamos continuar abrindo aqui. Seu desafio, 4 de ouros, o desafio do apego, né? Apego, ciúmes, tá? No seu entorno, ou seja, o seu parceiro, o seu companheiro, 3 de ouros, tá aqui, né? No futuro, 7 de ouros, valete de paus, pajem de paus, valete de paus é a mesma coisa, tá? E rei de espadas. Achei interessante a leitura terminar com rei de espadas, porque se isso aqui é essa mesma pessoa aqui, que pode inclusive ser a pessoa, né? Esse cavaleiro de espadas veio aqui na energia do passado, mas pode ser a mesma pessoa com quem você está até hoje, né? Isso mostra essa pessoa amadurecendo, né? Passando de cavaleiro para rei, rei de espadas, tá? Interessante, né? Vamos lá, eu vou falar dessas cartas, logo em seguida coloco as clarificações para aprofundar, tá? Seu desafio é o desafio do apego, né? 4 de ouros, muitas vezes fala de apego. Associado aqui com o 9 de espadas, tem aquela questão das paranoias, do ciúme, medo de perder, né? Medo de perder, tá? É o seu desafio. No seu entorno, a outra pessoa, 3 de ouros. Essa outra pessoa tá com uma energia de colaboração. Essa pessoa está colaborando com a relação, com o crescimento da relação, tá? No futuro, 7 de ouros, pajem de paus e rei de espadas, né? Eu falei aqui de uma semente plantada com essas duas cartas, né? E o 7 de ouros é a carta que fala do crescimento da semente. Ela não mostra o momento da colheita ainda não. O momento da colheita é o 9 de ouros, tá? Mas aqui eu diria mais uma vez que estamos no caminho, né? Temos 3 de ouros, temos 6 de ouros. Aliás, começando, temos valete e as de ouros, temos 3 de ouros, temos 6 de ouros, temos 7 de ouros e, no fim das contas, que é o ideal, o 10 de ouros, né? Estamos no caminho do crescimento, mas essa carta ela pede um pouquinho de paciência, tá? Paciência. Valete, né? Outro valete aqui indicando renovação, paixão, mas ao mesmo tempo esse valete aqui
ele tá do lado desse 7 de ouros, ele tá soando um pouquinho como talvez uma impaciência, tá? Só cuidado aqui com a questão da impaciência. Cuidado para não agir de uma forma impulsiva, né? Tem os seus aspectos positivos, tá? Uma carta de paixão, de fogo, mas aqui tá me dando uma sensação de atitude impulsiva. Do tipo assim, ah, vou pegar minha trouxa e vou embora, sabe? É um exemplo, né? Porque ele tá com uma trouxinha aqui e tá num caminho, né? Mas tá me cheirando a uma possível atitude impulsiva. Então, apenas cuidado com isso, tá? Rei de espadas pode falar dessa outra pessoa na sua vida e essa pessoa amadurecendo, pode ser você que amadureceu, né? Aqui a gente tem uma energia mais mental, mais racional, de controle dos próprios pensamentos, tá? Eu gosto do Rei de Espadas em certo sentido nas leituras de vida amorosa, porque Rei de Espadas é aquele que sabe o que quer, que sabe o que não quer. No sentido negativo, geralmente é uma pessoa mais racional, né? Menos emocional, tá? Pode ser você, acredito que não. Cancerianos normalmente não são tão racionais assim, né? Mas pode ser que você esteja numa fase assim, né? Aí você tá aqui com uma imperatriz, creio que não. Eu tenho a impressão que é a outra pessoa. Pode ser inclusive uma pessoa do signo de ar, Gêmeos, Libra ou Aquário, tá? Mas não fique preso à questão do signo não, ok? Rainha de espadas, mais uma carta de espadas, valete de paus, a mesma coisa. As de ouros, novamente, algumas cartas se repetem aqui, né? Rei de paus, 3 de espadas. O seu desafio é o controle da mente, né? Rainha de espadas. Tem uma questão aqui no seu desafio de você ser a rainha de espadas. O que é a rainha de espadas? É aquela que tem uma espada na mão. Então, ela corta da vida dela coisas, pessoas, situações que não estão de acordo com a energia dela, com aquilo que ela sente e sabe que ela merece. Eu tô falando ela porque é uma rainha, mas você pode ser homem e a interpretação é a mesma, tá? Só que isso aqui tá aqui como desafio, né? E temos aqui a energia do medo da perda. Então eu tenho uma impressão que você tem medo de agir como uma rainha de espadas e acabar perdendo, né? Do tipo assim, se eu agir como uma rainha de espadas, eu vou perder essa pessoa. Se eu agir de uma forma mais enérgica, mais cortante, mais racional, eu posso acabar perdendo essa pessoa. Isso tá na sua cabeça, seu desafio aqui, tá? No seu entorno, 3 de ouros com valete de paus. Valete de paus tem aquela questão de paixão. Eu falei aqui de uma impulsividade que poderia muito bem ser sua, mas pode ser da outra pessoa também, tá? A outra pessoa eventualmente agir de uma forma mais impulsiva, de uma forma mais imatura, né? É possível, tá? No futuro, vem aquela energia do as de ouros, né? Um novo começo, algo que está crescendo, que exige um pouquinho de paciência, porque tem aqui um prazo de maturação, tá? Eu diria que esse valete de paus, no sentido positivo, indica aqui um entusiasmo dessa outra pessoa, tá? Essa outra pessoa, ela pode estar entusiasmada, pode até ser com a relação, mas pode ser com alguma questão relacionada a trabalho também, tá? Trabalho, vida material, negócios, dinheiro. Essa pessoa pode estar numa fase da vida dela onde ela está entusiasmada com algo nesse sentido, tá? Só para você identificar aqui.
no futuro. Então, já falei do As de Ouros com 7 de Ouros, né? Uma nova fase, mas que requer aqui um pouco de paciência, é algo que está crescendo, que está sendo construído. Vem aqui um Rei de Paus com Pajem de Paus, é aquela energia de entusiasmo, tá? Seja com a relação em si, ou seja, né, por exemplo, a pessoa entusiasmada aqui com alguma questão na vida dela. Tem muita energia de fogo aqui, né? O fogo pode ser do casal? Claro, né? Óbvio que sim. Rei de Espadas com 3 de Espadas. A gente viu aqui, ó, esse 10 de espadas, ele fala de finalização de situações difíceis, né? E temos aqui um novo começo, tá? Esse rei de espadas, ele vem aqui com 3 de espadas, né? O 3 de espadas geralmente fala de alguma mágoa, alguma tristeza, alguma ferida emocional. Então tem algo aqui para ser curado, né? Seja essa pessoa, seja você, né? Tem alguma questão aqui que precisa ser extirpado com a espada, né? Da rainha de espadas, do rei de espadas, tá? Finalizar, colocar uma pá de cal em situações dolorosas, né? Essa carta muitas vezes fala de alguma coisa que precisa de perdão, tá? Ela finaliza a leitura, então assim, é uma leitura muito positiva, mas que tem aqui essa, né, finaliza com essa carta. Então, não dá para continuar carregando um 3 de espadas. Eu, pelo menos, penso dessa forma, né? 3 de espadas no tarot tradicional é aquela carta que tem um coração com as 3 espadas espetadas. Então, uma carta que fala de dores, de tristezas, de mágoas, de ressentimentos. Então, é uma carta que fala de uma energia que precisa de cura, que precisa de perdão, né? Seja o perdão do outro, seja o seu, né? Se auto-perdoar também, tá? Ok, cancerianos? Terminamos a sua leitura, espero que você tenha gostado. Tudo de bom para vocês, muito obrigada, especialmente a você que ficou aqui até o final da leitura. Namastê!